MyInova Summit 2019, realização Federação Acespro e Acespro Paraná, patrocínio Master Sebrae, patrocínio Platinum CGI, patrocinadores Gold, OBR Global, Instituto Cidades Inteligentes, Tramontina e Vieira, Copel Telecom e Governo do Estado do Paraná. Patrocinadores Silver, Reut Consultoria e Contabilidade, Fomento Paraná e BRDE. Patrocinadores Bronze, Localweb Corp, Cluster2Go e Dental Uni Planos Odontológicos. Apoio... O MyInova Summit é um evento promovido pela Federação Acespro, Acespro Paraná, em parceria com o Sebrae. A nossa vocação é sempre trazer todo ano o que existe de mais moderno em termos de inovação e tecnologia para apoiar o desenvolvimento das empresas. E este ano o evento está discutindo como setores estratégicos têm enfrentado os desafios da transformação digital. Uma das novidades do evento esse ano é uma programação totalmente dedicada às mulheres, para contribuir positivamente para a carreira delas. E para darmos início ao nosso evento de hoje, eu gostaria de lembrá-los sobre algumas informações importantes. Eu peço que coloquem os seus celulares em modo silencioso, para que vocês possam aproveitar o evento da melhor forma possível. Além disso, hoje, durante o dia todo, estará acontecendo um evento paralelo a este do auditório. São workshops nas salas 3, 4 e 5. Agora pela manhã ocorre o workshop Linhas de Financiamento do BNDES, BRDE e Fomento Paraná. Workshop Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, realizado pela Brafip, e também o Seminário de Inteligência Artificial. Após o evento, será enviado para o e-mail que os senhores informaram no ato da inscrição um link para que possam ter acesso ao certificado de participação. Como vocês já sabem, uma das novidades do evento este ano é uma programação para ressaltar a diversidade e para destacar o papel da mulher na tecnologia. Por isso, para abrir a conferência de hoje, eu convido para subir ao palco Maria Fernanda Teixeira, CEO da Intergrow, que vai falar sobre como as mulheres podem empreender em setores dominados por homens. Uma salva de palmas. Seja bem-vinda. Se eu conseguir, acho que eu consegui. O som tá bom, gente? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Melhorou. Eu não consigo ver muito bem daqui, mas eu estou vendo aqui um público bastante diverso, né? Levanta a mão os meninos. É menos do que as mulheres. As mulheres agora, vamos lá. Bom, primeiro eu queria novamente, eu estive aqui ontem, eu não sei se todos vocês estavam, então eu já fiz uma pequena introdução de quem sou eu. Eu sou uma pessoa, uma profissional que desde o meu primeiro emprego eu tive a sorte de entrar em tecnologia da informação. Na época nem se chamava tecnologia da informação, era processamento de dados. Quem é que lembra desse termo, né? Acho que muita gente, né? Aliás, hoje de manhã eu tive a sorte de sentar com um colega nosso, que eu não sei se já chegou, no hotel para tomar café, e aí a coincidência é que nós trabalhamos na mesma empresa, na EDS, alguns anos atrás. Então, assim, tecnologia é ainda um mercado pequeno, né? E para a mulher, menos ainda. Então, acho que a discussão que a gente vai ter aqui hoje vai ser fantástica. Eu queria começar perguntando para vocês, quem aqui é diretamente envolvido com tecnologia ou está na profissão de tecnologia? Levanta a mão. Não é todo mundo, né? Interessante. Quanto por cento de mulheres vocês acreditam que hoje trabalha em tecnologia, mulher, homem? Quem quer falar um número? 5%, quem dá mais aqui ou menos? 2, quem mais? 12, quem mais? 20. Ela é do Vale do Silício, tá? Ela tá bem atualizada. É por aí, é por volta desse número. Eu vou cobrir um pouco
esses dados todos para vocês. Agora, uma pergunta para os meninos. Por que vocês, meninos, acham que tem poucas mulheres na profissão de tecnologia? Quem gostaria de... Eu vou pedir para o Robert, que está aqui na frente, porque ele, além de ser brasileiro, ele mora no Vale do Silício, e eu tenho certeza que eles passam por uma situação semelhante à nossa aqui do Brasil. Por que, Robert, você acha que tem poucas mulheres na área de tecnologia da informação? Você pode repetir aí no microfone? Não sabemos vender bem quais são os benefícios da carreira e que isso pode ser uma jornada muito interessante e positiva para elas. Muito bem. Quem gostaria de... Os homens aí que têm interação na área de tecnologia e que convivem com homens e mulheres, por que vocês acham que tem pouca mulher? Por que... É o quê? A falta de interesse das mulheres? É o ambiente que não é receptivo às mulheres? É o ambiente que não é flexível o suficiente para acolher e entender que as mulheres têm vários papéis? O que vocês acham que é? Alguém quer falar? Bom, daqui a pouco eu provoco vocês de novo. Eu acho que quem é de tecnologia deve saber que a profissão de tecnologia é uma profissão bem remunerada. Quando eu falo bem remunerada, não estou falando individualmente, mas, em geral, se vocês compararem o que as empresas pagam de salários médios para profissionais de TI versus outras profissões, ele é maior, né? É uma profissão que, de verdade, tem muito valor. Então, quando a gente conecta com todo esse desenvolvimento, né, da indústria 4.0, da inteligência artificial, de tudo isso que está movendo a tecnologia, o que vai acontecer, gente? Vai aumentar mais ainda o valor desses profissionais. Então, aí a pergunta que fica é por que mulheres também não enxergam essa profissão como até uma profissão que, de verdade, remunera bem? Né? Então, a gente vai tratar de todos esses temas aqui hoje na minha apresentação. E por que é tão importante ter mulheres? O Robert, de alguma forma, respondeu parte disso, mas a gente vai tratar desse tema também, né? Imaginem vocês uma carreira na área de tecnologia, e hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, fala do mundo digital, aparentemente, e a gente viu muito isso nessa discussão aqui ontem, para quem esteve, aparentemente a tecnologia vai dominar o ser humano, né? É uma das preocupações. Ou não, né? Ou vai nos ajudar a que a gente tenha, na verdade, uma vida melhor. Então, usamos a tecnologia para algumas coisas para trazer benefício para os seres humanos. E como é que pode não ter mulher envolvida nessa transformação? Né? Como é que a gente vai ter um mundo melhor sabendo que mais de 50% dos habitantes, e no Brasil mais de 51%, são mulheres? E o que falta são as mães dos homens, né? São as mães. Então, assim, a importância da mulher na nossa sociedade e nas próximas gerações é super importante. Então, é isso que a gente vai falar. A gente vai falar um pouco da importância das mulheres na sociedade e o que ela traz de valor para a nossa sociedade, como vai falar também em coisas específicas na área de tecnologia. Então, eu vou fazer muitas perguntas para vocês, até para sentir e provocar o pensamento de vocês, de como é que vocês estão lidando com essa falta de mulheres em tecnologia nas empresas ou nas startups que vocês estão trabalhando, ou em organizações, muitas vezes, não privadas, mas a importância que a mulher tem e por que não trazer essas mulheres para o jogo, tá bom? Vamos lá. Talvez tenha que ligar e eu não liguei. Obrigada.
Eu vou falar um pouco para vocês de dados gerais. E aqui no começo, eu não vou estar falando muito de TI. A gente vai falar de TI, como é que está a mulher em TI um pouquinho mais para frente. Mas eu acho que era bom dar um pano de fundo de que, de verdade, o desafio que nós temos é geral, né? Não é só na profissão de TI, mas é na sociedade como um todo. Então, eu gosto muito desse gráfico aqui, que mostra o seguinte, o que nós estamos procurando, gente? Igualdade de oportunidades. Então, vejam a escadinha, todo mundo enxerga? Tem uma escadinha ali? Aquilo lá é a escada da profissão das pessoas no mercado. Então, vocês veem que os homens, eles conseguem, né? Eles começam como técnicos, mas eles conseguem chegar lá no topo como CEOs, como board members, eles chegam, né? Eles têm essa possibilidade. Olha a escadinha das mulheres, né? Ela tem muito mais dificuldade de subir essa escada. Faltam degraus para ela. E quando a gente olha equidade salarial, aí é um outro problema, né? E aí essa diferença de compensações para as mulheres, ela é normalmente desigual em todas as profissões. Vocês vão ver que em TI também é uma verdade, mas ela também é uma verdade em todas as profissões. Eu não sei quantos empreendedores tem aqui, ou profissionais, eu sei que tem mulheres incríveis aqui, CFOs, tem uma colega aqui, então ela deve ter muito conhecimento, e vocês também, do que acontece quando vocês têm mulheres nos conselhos das empresas. Então, isso aqui não é um dado da Maria Fernanda, é um dado do Catalyst, que é uma ONG, que a única coisa que eles fazem é tentar incentivar as mulheres para o topo das organizações, seja lá nos conselhos, em comitês ou em profissões CXOs, e esse é um dado deles, de pesquisas de empresas de verdade. Então, o que acaba acontecendo quando você tem mulheres no conselho? Você aumenta, você dá um retorno nas vendas 84% maior. Agora, tem um segredinho. O que acontece se num grupo tiver só uma mulher e 10 homens? O que acontece? Ela é abafada, né? Quer dizer, ela não tem voz, por mais que ela tente falar, e ela fala, né? Não é que ela não fale, que ela se torne muda, mas o que acaba acontecendo é que os outros 10, ou seja lá o número que for de homens, acabam não tendo a mesma decisão que essa mulher esteja querendo colocar como voz. Então, isso aqui é válido, sim, quando você tem, no mínimo, num grupo, 33% de mulheres, pelo menos. Aí ela passa, de verdade, a ter voz. Ela passa a ser escutada e a opinião delas passa a ser válida. Em termos de retorno de investimento de capital, está comprovado também com pesquisas, empresas de verdade, que o retorno passa a ser 60% maior e, em equity, 46% maior. Então, assim, a gente pode duvidar aqui dessas pesquisas, porque, normalmente, essas empresas eles pegam uma amostra de empresas diversas, não todas no mesmo mercado e nem todas no mesmo país. Então, pode variar um pouquinho de país para país e pode variar um pouco também o tamanho e o tipo da empresa. Aqui eu queria falar um pouco para vocês, e eu fui conselheira também no Banco Mundial, em Washington, num grupo lá, num conselho que eles chamam Diversity and Development, que eu participei 4 anos, e a gente faz, no Banco Mundial, muita pesquisa de o que acontece com a economia, e aí em diversos, ou na maioria dos países que são medidos, o que ocorre na economia quando você tem as mulheres saindo de uma condição de só ficar em casa cuidando da família, dos filhos, e ela passa a gerar também alguma coisa, seja lá em agricultura, seja executando alguns trabalhos e vendendo, ou seja, indo para o mercado normal de trabalho. Então, é impressionante o quanto
a sociedade ganharia em termos de PIB, né? Então, certo ou errado, hoje o mundo ele roda baseado no crescimento do PIB, certo? Tem muita gente que diz que isso não deveria ser a única medida, né? Cadê o índice da felicidade, né? A gente falou muito ontem aqui sobre por que nós, seres humanos, estamos aqui, por que trabalhamos. No fundo, a gente está procurando o quê? Segurança, saúde e felicidade, né? Senão, para que tudo isso, né? Então, quando o Banco Mundial faz essas pesquisas, ele olha, tipo, vamos adicionar as mulheres na economia e o que acontece? A minha maneira de ver isso é o seguinte, não é só porque a gente aumenta a economia e a gente cria empregos, enfim, tudo gira e todo mundo acaba tendo uma vida melhor, né? Porque se a gente criar condições para as pessoas mais pobres, todo mundo vai ter uma qualidade de vida melhor, vai ter acesso à saúde, vai ter acesso a várias coisas que hoje não tem. Mas não é só isso, né, gente? É o certo a fazer, né? Como é que a gente consegue ainda viver numa sociedade onde as mulheres não têm acesso a muita coisa, né? Elas não são consideradas. Então, não é só o PIB, é porque, sim, é o certo a fazer. A inclusão das mulheres é o certo a fazer. Então, quando você olha isso aqui, por exemplo, no mundo, vocês veem lá em cima, se a gente hoje tivesse mais mulheres, pelo menos uns 33%, que viessem para gerar trabalho, autossustento, a gente aumentaria quase o PIB dos Estados Unidos. E hoje o PIB dos Estados Unidos ainda é o maior do mundo. Quem mora nos Estados Unidos, eu chequei hoje de manhã, em 2018, o PIB dos Estados Unidos foi 20 trilhões,5, se não me engano. Foi o quanto os Estados Unidos gerou de PIB. Aqui, esse dado já está um pouquinho antigo, é 12 trilhões. Então, se a gente incluir mulher em quase todos os países na economia, imagine, a gente assim, cria condições melhores para o mundo inteiro, inclusive para os homens, né? Porque se os homens tiverem também as irmãs, as mães, as esposas, namoradas, os companheiros trabalhando, é bom para todo mundo, né? Então, todo mundo pode trabalhar um pouquinho menos, ter flexibilidade, e a gente tem uma economia e uma saúde para todo mundo melhor. Isso aqui são dados da América Latina, quando subiria 1,1 trilhão de trilhões, né, porque é 1,1 de dólares, e quando a gente vai para Brasil só, e esse é um dado que eu tive uma experiência no Senado, mostrando esses números para senadores, que eles ficam impressionados. Puta, se a gente conseguir somar 430 bilhões de dólares no nosso PIB, olha quanta coisa bacana a gente gera para o país, né? A gente vai tirar muita gente da pobreza e vai aumentar a renda de muita gente. Isso aqui, basicamente, eu já falei um pouquinho, que, na verdade, as empresas acabam lucrando 40% mais, trazendo as mulheres para o topo para tomarem as decisões. Quem de vocês sabe a decisão de compra, consumo, tanto de coisas, de consumo do dia a dia, quanto de serviços, que decisão é feita pela mulher? Ou, pelo menos, a palavra final, até de carro hoje, né? Quem dos meninos aqui, quando vai trocar carro, pergunta ou para a namorada, ou para a mãe, ou para a filha, se tudo bem, pode comprar aquele carro? Quem de vocês faz isso? Os meninos aqui, a pergunta. Eles estão dando risada, ó, ninguém responde. Marido, ó, que ela falou que o marido dela não decide, não, que é ela que decide. Essa é uma boa pergunta, não é? Os dados que eu tenho dizem o seguinte, pesquisas. Os Estados Unidos, como é um pouco mais já evoluído, né, do que nós latinos, lá as pesquisas mostram que 80% de tudo que é comprado, seja de serviços,
seja de consumo direto, é feito pelas mulheres. Pasmem, né? 80%. Então, a pergunta é, como que as mulheres não estão inseridas nas empresas, nas organizações que estão ali definindo sua estratégia de marketing, estratégia de vendas, sendo que a mulher é que, no fundo, toma a decisão da compra. Então, é um question mark, né? É um ponto de interrogação para todo mundo. Isso aqui é mais um fechamento daquilo que a gente viu até agora. Aumenta o PIB, aumenta a lucratividade e, de verdade, é a coisa certa a fazer, né? Eu acho que a gente vai sair daqui hoje, eu tenho certeza que todos entendendo que, de verdade, é a coisa certa a fazer. Não é só porque melhora a economia, que gera emprego, mas por que não as mulheres? Eu vou mostrar para vocês, daqui a pouco, um gráfico que mostra uma das coisas engraçadas que eu ainda convivo hoje, quando a gente fala, vamos ter cota, né, para mulheres em conselho, vamos ter cota para isso, para aquilo, e a primeira reação que vem claro, eu não estou aqui questionando quem é a favor ou contra. Eu sou a favor, mas respeito quem tem razões de por que não deveria ter cota. Mas aí eu vou contar para vocês, alguns senadores com quem eu tive contato para aprovar cota para mulheres em conselhos, falava assim, não, mas como que eu, senador, vou aprovar uma cota para mulheres em conselhos e depois não vai ter mulher preparada? Não tem mulher preparada para assumir conselhos. Então, infelizmente, eu estou falando de senador, mas isso é geral, em qualquer tipo de organização que você vá, ainda tem essa reação muito negativa. E aí não é uma crítica, é uma constatação de que os homens acham que não tem um número suficiente de mulheres preparadas para essas posições de topo, seja lá de conselho, de CEO, CFO, seja lá o que for. E tem, tá? Vocês vão ver já que tem. Isso aqui também é um dado real, que é a verdade no Brasil. Normalmente, quando há uma vaga para uma posição mais para cima, a chance de que ela seja ocupada por homens é 80% maior, e eu acho que a resposta é simples. Eu estava conversando de manhã com a Regina Arles, que está aqui, que vai ser uma das palestrantes de vocês, e, por sinal, lidera 2 grupos fantásticos de mulheres aqui, em Curitiba, com várias outras amigas aqui. Então, para as meninas que ontem queriam saber do MEX e do Mulheres do Brasil, a Regina Arnes está aqui hoje, tá? Então, depois vocês podem ver como se filiar a essas organizações. Mas ela estava me contando que a experiência que ela tem visto aqui também é que posições importantes e empresas importantes aqui também, por razões que não dá para discutir uma a uma, que tinham cargos que eram mulheres, quando essa mulher sai, quem entra? Um homem. E aqui a gente não está dizendo, mas puxa, né, é um problema de capacidade. Não é, né? A gente tem um monte de mulher bem preparada. Mas por que entram os homens e não entram as mulheres? Quem quer me dizer, numa frase simples, qual é a razão, gente? Perfeito. Eu não sei se todo mundo ouviu, mas isso é uma verdade, é também comprovado. A mulher, se ela é considerada para uma vaga, e ela olha lá o perfil do que precisa, ela fala, acho que eu estou aqui no 50% do job description. Né? O homem não fala, eu estou 120. E às vezes não está, né? Às vezes não está, às vezes está.
A mulher, com certeza, está 100% ou até um pouco mais, mas ela sempre se desconsidera, ela se acha menos. Essa é uma razão. Mas tem uma outra razão antes, que é que, muitas vezes, ela nem é nominada para ser considerada. E aí, gente, qual é o problema? Networking, gente. Cadê o networking dessas mulheres? Cadê ela sendo promovida nas rodas, né, e sendo conhecida como uma boa profissional? Então, falta muito, e aí eu não vou discutir aqui hoje os porquês, mas acho que dá para entender o porquê, né? As mulheres não são consideradas, muitas vezes, porque não são conhecidas, não são lembradas, e os homens acabam decidindo quem é que vai para cima nas organizações. Eu amo esse gráfico, porque aqui mostra para vocês uma das coisas que a gente acabou de falar aqui, um dos temas. Tem mulher preparada no mercado, gente? Tem. Vejam a formação das mulheres. Isso aqui é dado real, tá? Quando você olha para alunos nas universidades, ou em doutorados, pós-graduação, seja lá o que for, o número de mulheres hoje já é maior do que homens. Chega a 60% ou um pouquinho mais, certo? De mulheres. E cadê os homens? Também não pode parar de estudar, viu, meninos? Tem que continuar estudando. E aí, quando você vai para o mercado, né, tanto os homens quanto as mulheres, o que acaba acontecendo na escala? Se inverte. A mulher, por razões diversas, ela não... Lembram da escadinha? Ela acaba ficando ali embaixo, nas profissões menores. Ela não consegue subir a escala para chegar lá em cima. Então, vocês vejam que esse é o quadro do Brasil. Quando a gente olha só para CEOs, presidentes de empresas, nós temos apenas 4% de mulheres. Eu sei que em cada país esse número pode variar um pouquinho, mas aqui é essa situação. E, em vez de progredir, a gente está vendo uma regressão, infelizmente. Então, isso aqui é só para chamar a atenção da importância que cada um de vocês aqui, homens e mulheres, tem para fazer uma transformação na nossa sociedade, né? Para criar condições para que essas mulheres, de verdade, possam ter as mesmas condições. E eu nunca defendi o fato de cota por cota sem que a mulher tenha condição, né? Então, assim, não estamos nem questionando aqui se eu tiver que escolher entre um homem e uma mulher e os dois têm níveis iguais, eu escolheria uma mulher, né, neste caso. Se o homem for mais qualificado, é óbvio, o homem vai ser escolhido e não a mulher. Mas é incrível, não é? Bom, é óbvio que também a mulher não sabe pedir aumento de salário, né? Ela não sabe reclamar, porque ela já está tão feliz que ela está naquele cargo, ela já está tão assim, puxa, ai, graças a Deus, né, cheguei onde eu cheguei, então é bom ficar quietinha aqui, porque se eu pedir aumento, ou pedir um benefício adicional, capaz de me tirarem e me substituírem por homem. Gente, não dá, né? Para a gente continuar tendo atitude. E aí eu concordo com a fala dela de que a mulher se sente menos. Ela se sente menos qualificada e acaba tendo salários inferiores, executando as mesmas funções que os seus colegas homens. Gente, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Eu amo os homens, tá? Então, ninguém tem dúvida aqui, né? Acho que a gente só está falando de ter uma sociedade melhor, tá? Isso aqui vem muito a calhar com a fala dela, de que, de verdade, a gente tem ainda muitas mulheres muito talentosas, muito incríveis, que dão um resultado incrível em tudo que elas fazem, e elas não se sentem preparadas. Então, isso aqui é uma simbologia de que, sim, que a mulher também pode ser poderosa, assim como os homens são. É um estímulo para vocês, todas as meninas que estão aqui, de que vocês podem chegar onde vocês quiserem, desde que vocês queiram. Tudo bem? Todo mundo concorda? Muito bom. Bom, agora vamos falar de TI especificamente. É claro
que quando você tem um quadro, como a gente viu até agora, de uma sociedade ainda um pouco mais machista, e a América Latina ainda é mais, não dá para imaginar que um ramo específico da sociedade iria ser muito melhor. Agora, o que espanta é que é pior. O que é pior. Então, assim, quando você olha a área de tecnologia, você vê menos mulheres ainda do que na média dos outros grupos, das outras indústrias. Então, isso é um pouco preocupante. Participação tímida das mulheres na indústria, que é a indústria, para quem esteve aqui ontem e viu toda a transformação digital e o que isso vai causar nas nossas vidas de mudanças, não só no mercado de trabalho, mas nas vidas das pessoas, inclusive na educação das crianças, é brutal. E como é que a gente não insere as mulheres que estão tomando essas decisões, que estão criando esses robozinhos, que, na verdade, estão substituindo processos, que é o que a gente está chamando aí de inteligência artificial? Olha o risco que a gente corre de não ter essa visão até mais emocional, mais ética, né? Essa é uma das discussões que a gente tem tido. Normalmente, a mulher ela toma um pouco menos de risco, não que ela não tome risco, mas ela pensa mais tempo para tomar uma decisão, o homem não. Pela própria natureza, ele toma mais risco. Então, em algumas áreas, é perigoso você não ter a mistura dos homens e das mulheres tomando decisão. E na área de tecnologia, ficou muito mais importante ainda, quando a gente diz que a inteligência artificial vai substituir os homens, né? Vai substituir o ser humano. Então, isso aqui é, de verdade, muito preocupante. Nossa, eu já falei 30 minutos? Então, agora eu vou ter que ser mais rápida. Então, é o seguinte, esses aqui são dados absolutamente realistas e dados recentes de pesquisas. Eu vou dar um tempinho para vocês lerem, porque isso é muito preocupante. No Brasil, as pesquisas mostram que nós temos 1.300.000 pessoas, de alguma forma, interagindo, desenvolvendo tecnologia. Apenas 20% desses cargos são de mulheres. No Brasil, se você olhar a quantidade de trabalhadores, independente se é em nível baixo ou nível alto, as mulheres têm 40 e pouco por cento de participação. Em TI, a gente tem 20% só. Cadê essas mulheres em tecnologia? O salário é igual às outras profissões, sempre, normalmente, por volta de 30% menos. Agora, olha a preocupação nas universidades. Por que não temos mulheres estudando engenharia ou ciência da computação? Quer dizer, como é que a gente vai criar uma base de mulheres para irem para a tecnologia se a gente não tiver mulheres sendo preparadas? E apenas todos os projetos que vocês podem imaginar que estão sendo desenvolvidos com inteligência artificial, só tem 15% de mulheres envolvidas nesses projetos. E, pasmem, alguém aqui ontem falou a quantidade de startups aqui no Paraná. Alguém lembra? Mais de 1.000. Mais de 1.000. Então, imaginem só Paraná, não vamos nem discutir Brasil. Todas as startups aqui, de alguma forma, recebem investimentos, correto? Ou do próprio fundador, que está ali botando dinheiro, ou de fundos que acabam investindo. De todo esse investimento em startups, 10% só vão para startups fundadas por mulheres. Preocupante. Então, aqui, algumas recomendações que eu trago para vocês, que ou são profissionais de empresas ou são empreendedores, como é que a gente pode mudar isso, né? Aqui são pequenas recomendações. Se você não medir, não vai dar para mudar,
Então, assim, tem que ter medidas dentro das empresas, quantas mulheres eu vou ter, em que cargos, e trabalhar para que aquilo ocorra. Todos os líderes, começando lá em cima no conselho, para quem tem conselho ou para o presidente da empresa, ele tem que ter essa preocupação e, de verdade, apoiar, de verdade, não é só para dizer que faz, adotar práticas justas na contratação, garantir que tenha pelo menos metade de candidatos que sejam mulheres, e aí se escolhe quem seja o melhor, fazer da diversidade uma prioridade, e, de verdade, gente, uma das coisas que mais preocupa, acho que isso aqui que eu vou falar não é surpresa, as mulheres, quantos chapéus elas carregam todos os dias? Muitos, né? Então, ela trabalha, ela tem filhos, algumas, às vezes cuida dos pais, porque agora virou também um outro desafio, a gente vive mais, então os pais vão envelhecendo, a gente também tem que cuidar de pais, cuidar de filho, de neto. Então, as mulheres têm muitas outras responsabilidades que os homens ainda não estão assumindo muito. Então, como é que a gente cria nas empresas uma tal de uma flexibilidade para que os homens tenham flexibilidade, não só para as mulheres? Porque se o homem não puder falar, puta, hoje tem reunião da escola do meu filho, vou eu. Por que tem que ir a mulher? Por que tem que ir a mãe? Ah, tem que levar no médico. O homem também pode levar o filho no médico. Então, flexibilidade nas empresas não é só para as mulheres, e sim para os homens também, o que vai permitir que a mulher também possa ter crescimento dentro das empresas. Bom, aqui é um pouco do que a gente falou até agora, existe um déficit tremendo de mulheres em TI, e a boa notícia qual é, gente? Para quem está envolvido em TI, vocês têm dificuldade para trazer talentos para a área de tecnologia? Quem tem? Acho que todo mundo, né? Eu, pelo menos, estou vivendo isso em vários clientes, em vários conselhos de empresas que eu participo, fintechs que eu participo. Cadê esses talentos? Não tem. Então, se não tem, qual é a melhor coisa a fazer? Trazer mulher, porque tem muita mulher boa aí que poderia estar ajudando nesse mercado. Então, essa é uma janela de oportunidade, né? Para as mulheres entrarem agora no mundo de tecnologia, porque tem falta de talentos em tecnologia. Então, existem várias iniciativas que são, eu chamo de trabalho de formiguinha, mas que todos são muito válidos. Então, por exemplo, no Vale do Silício, tem muitas iniciativas de empresas tentando trazer mulheres para essas áreas de tecnologia, porque tem demanda, tem emprego, que as empresas não estão conseguindo cobrir essas vagas. Então, por que não trazer mulheres? A ONU também está fazendo um trabalho incrível, ela tem um objetivo de ter 50% de homens e mulheres em tudo quanto é posição desse planeta, e várias outras aqui. Eu recebi um estudo, e aí eu vou perguntar para o Robert, se é possível, maravilhoso, mostrando essas 5 gerações. Claro, não podia trazer aqui, que eu não teria tempo, mas esse estudo é incrível. Desde como a educação é feita para cada uma dessas gerações, como cada uma dessas gerações enxerga e lida com tecnologia. É um estudo fantástico, mas tem assim, uns 20 slides. Então, se o Robert permitir, eu posso mandar, porque é uma coisa bem recente, que mostra comportamento dessas gerações. Então, para as empresas, eu acho super válida essa pesquisa. Aí eu passo para vocês distribuírem. É feminina? Oba, então já vou mandar, tá? E aí, depois, como vocês distribuem para todo mundo que está participando aqui, vocês decidem. Mas é incrível. Aqui também fala um pouco de gerações e da importância, né, das empresas conhecerem as diferenças, porque isso é bom para as empresas e porque isso é bom para a nossa sociedade. Agora, olha a coisa maravilhosa. Eu falei, eu vou listar aqui para mostrar quantas mulheres estão no topo de empresas de tecnologia, gente. Eu só peguei empresa de tecnologia. Então, vejam que coisa incrível. Pelo menos no topo, em empresas super importantes e famosas, a gente já tem mulheres.
Agora, a gente precisa fazer, né, trazer isso para o resto das organizações. Essas 5 primeiras, ou são minhas amigas, ou eu conheço, são pessoas incríveis, de verdade, estão lá pela competência, não porque são mulheres. Essa última, claro, é a CEO global da IBM, nunca tive com ela pessoalmente, mas é maravilhoso ver esse quadro, né? Então, eu não quero que todo mundo saia, as mulheres saiam daqui tristes, e, ao contrário, só para dizer para vocês que vocês podem chegar lá, sim, na área de tecnologia. Porque, se essas mulheres chegaram, vocês também podem. Aqui, eu acho que eu já toquei um pouco nesse item. Se a gente está indo para um mundo mais digital, um mundo com mais inteligência artificial, substituindo muitas coisas que nós fazemos hoje, como que a gente não tem as mulheres desenvolvendo esses robozinhos, que a gente chama de inteligência artificial, para tomar as decisões certas, em benefício do ser humano, né? Porque é isso que a gente procura da tecnologia, benefícios para o ser humano. E agora eu vou passar um vídeo, e depois, se me derem 2 minutos, eu abro para pelo menos umas 2 perguntas. Esse vídeo é bem genérico, não fala só de TI, mas, para mim, ele é muito tocante. Espero que vocês gostem. Pesquisas indicam que, se tudo continuar como está, homens e mulheres só terão condições de igualdade no mercado de trabalho daqui a 80 anos. Mas só se tudo continuar como está. Só se nós, mulheres, não rompermos com os padrões. Só se não nos conformarmos com a diferença de salários. Se não apoiarmos umas às outras. Se não fizermos acontecer com as próprias mãos. De unhas feitas ou não. Só se não confiarmos em nós mesmas. Aliás, se tem uma palavra que nos representa, é confiança. 9 letras poderosas que podem fazer estes 80 anos passarem muito mais rápido. Esse é o objetivo do projeto 80 em 8. Porque mais do que ter oportunidades, nós mulheres devemos confiar que merecemos chegar no topo. Que fazemos por merecer todos os dias. Vamos fazer diferente, correr riscos, acreditar no nosso ideal e na nossa missão. Vamos alcançar o lugar que queremos, independente das opiniões, do cenário ou das estatísticas. Vamos fazer tudo isso por um motivo, para não deixar tudo como está. Grupo Mulheres do Brasil. Já encerrou o tempo na verdade, a gente está com 15 minutos de atraso por causa do início. Acredite na Abri uma pergunta. Pode acender a luz, por favor? Gente, era isso que eu tinha para passar. Espero que eu tenha provocado um pouquinho cada um de vocês. E eu acho que trazer os homens para a conversa é o segredo. Então, eu super agradeço. Eu vou abrir para uma pergunta, porque meu tempo estourou. Alguém tem alguma pergunta? O Robert. Eu não tenho uma pergunta, mas eu queria fazer aqui uma recomendação baseada no que você falou da necessidade da mulher fazer o seu networking. Nos Estados Unidos, uma das maiores sumidades de como é que você se prepara para um assento no board é um livro chamado Be Board Ready. E a maior sumidade é uma mulher chamada Betsy Atkins. Então, é um livro que eu recomendo para todo mundo se preparar. Vou anotar e vou ler. Super obrigada, Robert. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. E eu vou estar mais um tempinho aqui, caso depois vocês tenham dúvidas de como chegar lá, principalmente as meninas, eu estou à disposição de vocês. Obrigada.